Eu nasci para ancorar uma nova frequência. Escreve isso nos comentários agora, antes de continuar assistindo. Só faz isso se sentir que essa frase ressoa em algum lugar dentro de você. Se sentiu um arrepio, se sentiu algo se mover no peito, se sentiu que essa frase é sua. Escreve. Porque o que você vai descobrir aqui nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e tudo que já viveu até hoje. E se eu te dissesse que você não nasceu em março por acaso, mas por que escolheu entrar exatamente quando a frequência do planeta está em transição? Fica com essa pergunta por um segundo. Não tenta responder ainda. Só sente o peso dela. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que nasceu aleatoriamente, num mês qualquer, sem significado, sem propósito codificado. E aí passa anos tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para ela, tentando se adaptar a sistemas que foram criados por pessoas que vibram numa frequência completamente diferente. Tentando silenciar aquela voz interna que insiste em dizer que você veio aqui para algo maior. Hoje você vai descobrir em qual nível vibracional você nasceu. E talvez, pela primeira vez, você entenda porque sempre sentiu que não era comum, porque sempre pareceu que você enxergava o mundo de um ângulo diferente dos outros. Porque certas situações te incomodavam profundamente quando ninguém ao redor parecia nem notar. Porque você nunca se encaixou completamente em nenhum grupo, em nenhuma caixinha, em nenhum rótulo que tentaram te colocar. Isso não é acidente. Isso é assinatura vibracional. Março não é apenas o terceiro mês do ano. Isso é o que o calendário convencional quer que você acredite. Mas energeticamente, março representa algo completamente diferente. Ele é o primeiro fôlego real do ano. O ponto onde o que foi plantado internamente em janeiro e fevereiro começa a querer se manifestar no plano externo. É o momento em que ciclos invisíveis se reorganizam, onde o campo energético do planeta passa por uma espécie de reinicialização profunda. Pensa assim, janeiro e fevereiro ainda carregam a inércia do ano anterior. As pessoas ainda estão processando o que ficou para trás, ainda estão tentando entender o que querem, ainda estão meio adormecidas energeticamente. Março é quando o campo acorda de verdade. É quando a transição deixa de ser potencial e começa a se tornar concreta. E quem nasce nesse mês carrega essa assinatura dentro de si. A marca de quem chegou num momento de mudança, a impressão energética de um ciclo que se reinicia. Isso explica uma coisa que praticamente todo nascido em março já sentiu em algum momento da vida: a incapacidade de suportar estagnação. Pessoas nascidas em março raramente ficam paradas por muito tempo. Não porque sejam inquietas no sentido negativo, não porque tenham algum problema com comprometimento ou estabilidade, mas porque o campo delas literalmente exige expansão. Quando a vida para de se mover, quando tudo fica igual por tempo demais, algo dentro do nascido em março começa a pressionar, começa a chamar, começa a criar um desconforto tão profundo que a única saída é o movimento. É por isso que você vê nascidos em março mudando de emprego quando tudo parecia bem do lado de fora. Mudando de cidade sem uma razão lógica clara. Abandonando relacionamentos que funcionavam no papel, mas não vibravam na prática. Tomando decisões que para os outros pareciam impulsivas ou arriscadas, mas que para eles eram simplesmente inevitáveis. Porque quando o campo interno chama, ignorar esse chamado tem um custo altíssimo. Mas aqui está onde fica interessante. Nem todos os nascidos em março vibram da mesma forma. Existe, segundo os ensinamentos de Bashar, uma hierarquia energética dentro desse mês. Uma organização de frequências que determina não apenas o potencial de cada pessoa, mas o tipo de poder que cada uma carrega, o tipo de impacto que cada uma veio gerar.
e o tipo de desafio que cada uma precisa superar para ativar o que trouxe consigo. Antes de entrar no ranking, precisamos entender o que realmente define poder vibracional, porque a maioria das pessoas confunde poder com as coisas erradas. Poder vibracional não é dinheiro, não é status, não é quantos seguidores você tem, qual cargo você ocupa, qual carro você dirige ou em qual bairro você mora. Essas coisas podem ser consequências de um poder vibracional ativo, mas não são o poder em si. Segundo os conceitos que Bashar traz, poder vibracional tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é a capacidade de sustentar uma frequência. Isso significa conseguir permanecer alinhado com quem você realmente é mesmo quando tudo ao redor está tentando te empurrar para outro lugar. Quando as pessoas ao redor duvidam, quando as circunstâncias externas parecem contradizer o que você sente ser verdadeiro, quando seria muito mais fácil simplesmente ceder, se encaixar, abandonar a visão, a capacidade de sustentar a frequência, apesar disso tudo, isso é poder. O segundo pilar é a coragem de agir apesar do medo. Não há ausência de medo. Isso não existe, ou quando existe é sinal de desconexão, não de força. A coragem real é sentir o medo completamente e agir assim mesmo. Dar o passo enquanto os joelhos ainda tremem. Falar a verdade com a voz ainda embargada. Seguir o entusiasmo genuíno, mesmo sem garantia de resultado. O terceiro pilar é o alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Quando esses 3 elementos estão em sincronia, o campo ao redor de uma pessoa muda. As sincronicidades começam a aparecer. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem no momento certo. Não porque houve milagre, mas porque a frequência emitida passou a atrair o que estava em ressonância com ela. Pensa na pessoa que decide mudar de vida mesmo quando ninguém apoia, quando a família diz que é loucura, quando os amigos ficam com aquele silêncio constrangedor que diz tudo sem dizer nada, quando os números na conta bancária parecem gritar que não é hora. E mesmo assim, ela age, ela se move, ela dá o passo. Isso é poder vibracional em forma humana. Existe um fenômeno que alguns nascidos em março carregam de forma especialmente pronunciada e que Bashar descreve como âncora vibracional, uma âncora de realidade. São pessoas que entram num ambiente e mudam o clima sem precisar dizer uma única palavra, sem precisar fazer nada deliberado ou consciente. Simplesmente a presença delas altera o campo ao redor. As conversas mudam de tom. As pessoas ficam mais despertas, mais presentes, mais vivas, ou, em alguns casos, mais desconfortáveis, mais expostas, mais confrontadas com coisas que preferiam não ver. Você já sentiu isso? Entrar num lugar e perceber que as pessoas reagem à sua presença de uma forma que vai além do normal? Que você não precisa se esforçar para ser notado. Você simplesmente é notado? Ou o oposto? Que certas pessoas ficam instantaneamente na defensiva quando você aparece, mesmo sem ter feito ou dito nada. Isso é o que acontece quando uma âncora vibracional entra em cena. O campo dessa pessoa é forte o suficiente para interagir com o campo ao redor de forma perceptível. É um dom enorme, e como todo dom enorme, vem com uma responsabilidade proporcional. Agora vamos entrar no que você veio ver. O ranking energético de março, dividido em 3 frequências distintas, do terceiro lugar ao primeiro. Os nascidos entre o dia 1 e o dia 10 de março chegaram com energia de abertura e sensibilidade. Eles são como antenas humanas. Antes de qualquer outra coisa, eles sentem. Sentem antes dos outros. Captam o que está no ar antes que se torne visível. Percebem mudanças de clima emocional em ambientes, em relacionamentos, em situações, antes que qualquer evidência externa confirme o que estão sentindo.
Muitos desses nascidos tiveram infâncias marcadas por uma sensação de deslocamento. A sensação de que eram diferentes sem conseguir explicar exatamente por quê. De que enxergavam camadas da realidade que as pessoas ao redor simplesmente não viam. De que sentiam coisas que ninguém mais parecia sentir com a mesma intensidade. Isso não é fraqueza, isso é o poder vibracional dessa faixa, intuição profunda e capacidade de captar realidades paralelas. A habilidade de perceber o que ainda não se manifestou, de sentir o que está por vir antes que chegue, de ler o campo de uma situação ou de uma pessoa com uma precisão que beira o inexplicável. O desafio dessa frequência é a dúvida. Porque quando você sente coisas que os outros não sentem, quando você percebe o que ainda não tem forma concreta, a mente racional entra em colapso, começa a questionar, começa a perguntar, mas como você pode saber isso? E quando não encontra resposta lógica satisfatória, começa a descreditar a própria percepção. E aí acontece o bloqueio. A pessoa para de confiar na intuição e começa a depender exclusivamente da lógica, que é uma ferramenta válida, mas que por si só é insuficiente para navegar a profundidade do que essa frequência é capaz de perceber. O resultado é confusão emocional, paralisia decisória e uma sensação crescente de que você está sempre em dúvida sobre tudo. Você conhece alguém que sabia que algo ia acontecer antes de acontecer? Que te ligou 2 dias antes dizendo que estava sentindo que algo estava diferente e aí 2 dias depois tudo se confirmou? Ou talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha incontáveis memórias de momentos em que sua percepção estava certa, mas você não agiu com base nela porque não conseguiu justificar racionalmente. O poder dos nascidos de 1 a 10 só ativa quando assumido completamente, quando a pessoa para de pedir permissão para sentir o que sente. Quando para de precisar de validação externa para confiar no que já sabe internamente. E aqui vem a pergunta que você precisa se fazer com honestidade total. Você usa sua sensibilidade como força ou como desculpa? Porque existe uma diferença enorme entre ser sensível como poder e usar a sensibilidade como justificativa para não agir, para não se comprometer, para não se expor. A sensibilidade que não se converte em ação vira paralisia. E paralisia não é proteção, é estagnação disfarçada de prudência. Os nascidos entre o dia 11 e o dia 20 de março chegaram com energia de transição e ruptura. Se o primeiro grupo sente, esse grupo move. Eles carregam dentro de si um impulso quase irresistível de quebrar o que está estagnado, de confrontar o que está errado, de recusar aceitar. É assim que sempre foi feito como resposta suficiente. Esses nascidos não suportam injustiça. Não de forma abstrata ou filosófica, de forma visceral, imediata, pessoal. Quando veem algo que não está certo, algo dentro deles reage. Quando estão num sistema que perpetua padrões destrutivos, algo em seu campo simplesmente não consegue se conformar, não consegue fingir que está tudo bem, não consegue se acomodar. O poder vibracional dessa faixa é extraordinário. A capacidade de quebrar ciclos familiares. Isso é provavelmente uma das forças mais transformadoras que um ser humano pode carregar. Porque ciclos familiares não são apenas padrões pessoais, são programações profundas, crenças coletivas, formas de ver o mundo que foram transmitidas por gerações e que moldaram não apenas comportamentos, mas a própria identidade de todos que vieram antes. Quando alguém quebra esse ciclo, não está apenas mudando a própria vida. Está alterando o campo para todo mundo que vem depois. Está abrindo uma possibilidade que antes simplesmente não existia para aquela linhagem. Pensa na primeira pessoa da família que decide não repetir histórias de escassez.
que cresce ouvindo dinheiro não é para nós, gente como a gente não chega lá. Seja grato com o que tem e decide em algum momento que essa narrativa termina com ela. Não de forma raivosa, não de forma negacionista, mas de forma genuinamente transformadora. Ela não nega a história dos seus. Ela simplesmente recusa continuar escrevendo o mesmo capítulo. Isso exige um tipo específico de coragem que vai além do individual. Exige a disposição de ser o estranho da família, de ser aquele que mudou, de aguentar o peso de quem sai de um sistema coletivo e deixa os outros para trás, mesmo que seja para ir em direção a algo melhor. O desafio dos nascidos de 11 a 20 é que eles atraem crises, não porque sejam azarados, não porque o universo os persegue, mas porque vieram especificamente para reformular sistemas. E sistemas não se reformulam sem que haja primeiro um colapso do que não estava mais funcionando. Se não assumem o próprio poder, se não tomam consciência de que vieram para liderar esse processo de transformação, vivem em conflito constante sem entender por quê. A energia que veio para romper padrões começa a se voltar para dentro ou se dispersar em batalhas sem propósito. A intensidade que poderia ser direcionada para criar algo novo fica presa em resistência, em revolta sem direção, em guerra contra tudo e todos. Por isso a pergunta para essa faixa é direta e essencial. Você está lutando contra tudo ou liderando algo maior? Porque existe uma diferença enorme entre rebeldia sem causa e ruptura consciente. Entre destruir por destruir e criar espaço deliberadamente para que algo novo possa surgir no lugar. E agora chegamos ao primeiro lugar. Os nascidos entre o dia 21 e o dia 31 de março. Essa faixa chega ao mundo com energia de reinício absoluto. Se os primeiros sentem e os segundos rompem, esses iniciam. Eles vibram como o número 1 em sua forma mais pura, energia de ano 1, energia de começo, energia de pioneirismo. Eles representam o início de ciclos longos, não apenas ciclos pessoais, mas ciclos maiores, coletivos, que vão além de uma única vida ou de uma única decisão. Há algo na frequência dessa faixa que ressoa com o arquétipo do iniciador, aquele que chega primeiro, que traça o caminho onde antes só havia campo aberto, que começa o que outros vão continuar. O poder vibracional aqui é a manifestação acelerada quando entram em alinhamento. Quando um nascido de 21 a 31 de março se alinha com quem realmente é, com o que realmente quer, com o que genuinamente entusiasma sua alma, as coisas se movem rápido, não de forma gradual, não de forma linear, mas em saltos, em mudanças que para os de fora parecem inexplicáveis, quase mágicas. São as pessoas que tomam uma decisão numa terça-feira e 3 meses depois a vida delas está completamente diferente, que começam um projeto do zero e em pouco tempo já estão operando num nível que levaria anos para qualquer outra pessoa alcançar, que entram num campo novo como iniciantes e em poucos meses já estão sendo reconhecidas como referências. Isso não é sorte. Isso é o que acontece quando a frequência de reinício absoluto encontra alinhamento genuíno. Mas por que essa faixa específica representa o pico energético de março? A explicação está na posição temporal dentro do mês. Esses nascidos chegam na transição de frequência anual, o período que simboliza não apenas o fim de março, mas a passagem para abril, para a primavera no hemisfério norte, para o momento em que a semente que estava germinando finalmente rompe a terra e aparece à luz. Eles não vieram para se adaptar ao que já existe, vieram para iniciar o que ainda não existe, para criar realidades que antes só habitavam no campo do potencial. E aqui está a condição para que esse poder se ative completamente. Poder sem consciência vira caos. Isso não é julgamento,
é lei de campo. Quando a energia de reinício absoluto não vem acompanhada de responsabilidade vibracional, ela se desequilibra. A intensidade que poderia ser direcionada para a criação se torna impulsividade. A capacidade de iniciar ciclos novos se torna incapacidade de terminar o que começa. O pioneirismo se torna instabilidade. A força de manifestação acelerada se torna uma série de começos empolgantes que não chegam a lugar nenhum porque a pessoa ainda não aprendeu a sustentar o campo que criou. Bashar é direto sobre isso. Você é responsável pela frequência que escolhe sustentar, não pela frequência que você recebeu ao nascer, não pela frequência do ambiente onde cresceu, não pela frequência que as pessoas ao redor esperam de você. A frequência que você escolhe sustentar, momento a momento, decisão a decisão, ação a ação. E essa responsabilidade é especialmente pesada para os nascidos de 21 a 31, porque o campo deles tem mais potencial para impacto, tanto no sentido positivo quanto no negativo. Quando estão alinhados, criam. Quando estão desalinhados, destroem. Muitas vezes sem perceber, muitas vezes começando pelo que é mais próximo e mais precioso. Por isso a pergunta para essa faixa é: você está usando sua intensidade para criar ou para reagir? Porque reagir e criar podem ter a mesma aparência do lado de fora. Ambos envolvem movimento, ambos envolvem energia, ambos envolvem mudança. Mas a origem é completamente diferente. Reagir vem do medo, do ego, da necessidade de controle. Criar vem do alinhamento, do entusiasmo genuíno, da resposta ao chamado interno. Agora, independentemente de qual faixa você pertence, existe um caminho para ativar o nível máximo do que você trouxe. O primeiro passo é seguir o entusiasmo mais forte disponível. Não o que parece mais lógico. Não o que os outros esperam, não o que seria mais seguro ou mais garantido, o entusiasmo mais forte disponível neste momento. O que genuinamente faz seu campo se acender, o que faz você se sentir mais vivo, mais inteiro, mais você mesmo. Bashar ensina que o entusiasmo não é apenas uma emoção, é uma bússola. É a forma como sua frequência mais elevada comunica com você qual direção está em alinhamento com quem você realmente é. Quando você sente entusiasmo genuíno por algo, não é acidente e não é ilusão, é informação. O segundo passo é agir sem insistir no resultado. Isso é onde a maioria das pessoas trava. Porque agimos com entusiasmo, mas secretamente com uma condição embutida. Precisa funcionar dessa forma, nesse prazo, com esse resultado específico. E quando o resultado não aparece exatamente como imaginamos, interpretamos como sinal de que estávamos errados, de que a direção não era essa, de que deveríamos desistir. Mas o entusiasmo não promete resultado específico. Ele promete alinhamento. E quando você está em alinhamento, o resultado que aparece é frequentemente melhor do que o que você havia imaginado, mas pode não ter o formato que você esperava. O terceiro passo é confiar na sincronização. As sincronicidades, aquelas coincidências que são grandes demais para serem coincidências, são a linguagem do campo em alinhamento. Quando você começa a seguir o entusiasmo genuíno, quando começa a agir sem a camisa de força do resultado predeterminado, o campo começa a responder. Pessoas aparecem, informações chegam, oportunidades se materializam, portas que você nem sabia que existiam começam a se abrir. Isso não é magia no sentido de que não tem explicação. Tem explicação. É ressonância. Você está emitindo uma frequência e o campo ao redor está respondendo com o que está em ressonância com essa frequência. Quando você começa a seguir um interesse genuíno, quando para de fingir entusiasmo e começa a agir a partir do real, essa ressonância se intensifica e os resultados se tornam cada vez mais visíveis.
Mas existe um erro que bloqueia quase todo nascido em março em algum momento. Um erro que é tão sutil e tão comum que a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo. Comparação. Quando você começa a medir sua frequência pela frequência de outro. Quando começa a usar o progresso alheio como régua para o seu próprio. Quando entra num estado de competição vibracional, consciente ou inconsciente, com alguém que está na sua área, no seu nível, indo para o mesmo lugar que você. O problema não é a comparação em si. O problema é o que ela faz com o campo. Porque no momento em que você começa a competir vibracionalmente, você perde alinhamento. Você sai da sua frequência e entra numa frequência de escassez, a crença de que existe lugar para apenas um, de que o sucesso do outro diminui o seu, de que você precisa chegar antes, ser melhor, se destacar mais. E aí acontece algo muito específico. Você começa inspirado, com o entusiasmo genuíno ativo, com o campo se movendo, e trava no momento em que vê alguém à sua frente. Talvez alguém que começou depois de você, mas já tem mais resultado. Talvez alguém que parece ter tudo mais fácil. Talvez alguém que você secretamente admira, mas também secretamente ressente, porque a existência deles parece ameaçar de alguma forma a sua. Quando isso acontece, a energia que estava criando começa a drenar. O entusiasmo cede espaço para a ansiedade. A ação alinhada cede espaço para a ação reativa. Fazer coisas não porque você genuinamente quer, mas porque precisa competir, precisa responder, precisa não ficar para trás. E o campo sente tudo isso. O campo não se importa com a sua narrativa de justificativa. Ele responde ao que está sendo realmente emitido. E quando o que está sendo emitido é frequência de escassez e competição, o que retorna é mais escassez e mais competição. A verdade que muda tudo é simples, mas profunda o suficiente para levar uma vida inteira para ser realmente compreendida e incorporada. Não existe melhor ou pior. Existe frequência assumida. O ranking que você viu aqui mostra potencial. Mostra o tipo de energia que você trouxe, o tipo de poder que está disponível para você, o tipo de impacto que você pode gerar. Mas potencial não ativado é apenas possibilidade dormindo, e possibilidade dormindo não muda nada, nem para você, nem para ninguém ao redor. O poder real não está na data que está no seu documento. Está na escolha que você faz todos os dias de se alinhar ou não com quem você realmente é. De seguir ou não o entusiasmo genuíno. De agir ou não a partir da frequência mais elevada disponível para você naquele momento. Um nascido de 1 a 10 de março que assume completamente sua sensibilidade, que confia na intuição profunda, que age a partir do que percebe antes mesmo de ter prova lógica. Esse ser tem um impacto no campo ao redor que vai muito além do que qualquer ranking pode capturar. Um nascido de 11 a 20 de março que assume conscientemente seu papel de quebrador de ciclos, que lidera a ruptura em vez de ser arrastado por ela, que direciona a intensidade para criar espaço para o novo. Esse ser tem a capacidade de alterar histórias familiares inteiras, de mudar trajetórias coletivas. E um nascido de 21 a 31 de março, que assume a responsabilidade vibracional, proporcional ao poder que trouxe, que usa a intensidade para criar e não para reagir, que mantém o alinhamento mesmo quando as circunstâncias externas tentam empurrar para fora dele. Esse ser tem a capacidade de iniciar realidades que antes simplesmente não existiam. Mas a pergunta que nenhum ranking pode responder por você é: você está vivendo como alguém que nasceu em março ou como alguém que esqueceu quem é? Então vamos voltar ao começo. Vamos voltar para a frase que abrimos esse conteúdo. Eu nasci para ancorar uma nova frequência. Agora escreve isso de novo nos comentários, mas desta vez escreve não apenas como uma frase, escreve como uma declaração, como uma escolha,
como um lembrete para você mesmo de que o que você sente desde criança, esse senso de que veio para algo diferente, esse desconforto com o comum, essa incapacidade de se contentar com o que não ressoa, nada disso é defeito. É sinal. E junto com a frase, escreve também a sua data de nascimento e em qual posição do ranking você ficou. Não para competir, não para se comparar, mas para encontrar os outros que chegaram com a mesma frequência que você, para reconhecer e ser reconhecido. Porque uma das coisas que Bashar ensina é que âncoras vibracionais não trabalham isoladas. Quando frequências similares se encontram com consciência, o campo amplifica. O que sozinho seria difícil de sustentar, juntos se torna quase inevitável. Março não cria pessoas comuns. Março cria iniciadores de realidades. Pessoas que chegaram não para se encaixar no mundo como ele é, mas para participar ativamente da criação do mundo como ele pode ser. E a pergunta final, a que vai ficar ressoando em você depois que esse vídeo terminar, a que vai aparecer na hora menos esperada, enquanto você estiver no trânsito, na fila do mercado, tentando dormir, você vai usar essa energia ou continuar fingindo que não sente o chamado, porque o chamado está lá, sempre esteve. Você não chegou até aqui por acaso. Esse conteúdo não apareceu para você aleatoriamente. Frequências encontram o que está em ressonância com elas, e o fato de você estar aqui, até esse momento, até essa última frase, diz muito sobre o que você trouxe e sobre o que está começando a lembrar. A escolha, como sempre, é sua.